Vamos viver juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com o Padre Jojão. Bom dia, amados irmãos e irmãs, ouvintes da Rádio Catedral, a sua emissora católica. Irmãos e irmãs, vamos caçar nossa Bíblia perdida. Caçadores da Bíblia Perdida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, Zaqueu, nome hebraico, Zacai, cuja tradução seria homem puro, homem inocente. Sim, há uma certa pureza neste principal coletor de impostos e homem rico. Ele seria o principal exator de Jericó. Nesse homem cuja condição levaria alguém a avaliar o contrário, verdade. O episódio de Zaqueu, que é encontrado apenas no Evangelho de Lucas, é a retomada do apelo do publicano Levi Mateus, relatado por todos os sinóticos. O chamado de Levi, há poucos, em Lucas, os chamados dos discípulos. Em Lucas, no início do ministério público de Jesus, era um paradigma da ação de Jesus. Quando nós vemos que não são os sãos que precisam de médicos, mas os enfermos, não vim chamar os justos, mas os pecadores à conversão. Uma declaração semelhante é também o ponto culminante da passagem de hoje. O Filho do Homem, de fato, veio buscar e salvar o que estava perdido. Esta afirmação também sela a última ação de Jesus antes de sua entrada em Jerusalém e, portanto, é uma chave de leitura para todos os dias de sua paixão. Buscar e salvar o que se perdeu. Esta ação é selada pela alegria. A alegria de Zaqueu aqui, a alegria do pastor que encontra a ovelha perdida, a alegria da mulher que encontra a dracma e a alegria dos anjos do céu por um único pecador que se converte, de que fala Lucas em todo o capítulo 15. Zaqueu é disso testemunha, alegria que também sua e não só de Jesus. A salvação traz alegria, e esta é uma característica da pureza de Zaqueu. Ele é capaz de unir a alegria à conversão.
Zaqueu mostra que também um rico pode se converter. Um rico pode entrar no reino dos céus. E temos aqui o renascimento de dois temas que perpassam o capítulo anterior, a riqueza e a cegueira, que estão presentes no capítulo anterior ao capítulo de Zaqueu, que nós temos lido ao longo desses dias. Exatamente, meus irmãos e irmãs. Narra-se nos capítulos anteriores o episódio daquele que questiona Jesus sobre como ter a vida eterna. O que devo fazer para ter a vida eterna? Mas que não consegue dar o passo do seguimento porque está oprimido pela tristeza e vencido pelo apego às suas riquezas, o jovem rico. Ainda outros dois homens ricos, aquele que pensa em encher o seu celeiro, construir outro celeiro, ou o rico que não vê o pobre definhando à sua porta, o pobre Lázaro. São exemplos de um cálculo errado em relação àquilo que nós possuímos e do que tem valor e do valor que damos a essas coisas em nossas vidas. Zaqueu, no entanto, é rico, mas sabe discernir à luz da justiça que nem tudo que ele tem foi roubado, sim. Pelo que obteve com fraude, está disposto a ressarcir abundantemente, 4 vezes mais. O resto, aquilo que é seu, sente que deve repartir com os necessitados, porque esse gesto dá sentido ao possuir. Zaqueu vê a necessidade dos outros, e isso é um sinal de sua pureza. O tema de ver e olhar liga nosso texto ao episódio imediatamente anterior, o do cego de Jericó, que grita a Jesus: Filho de Davi, tem piedade de mim. Pedindo para ver novamente. O verbo usado para voltar para ver também tem o significado de olhar para cima e é usado para indicar o movimento de Jesus dirigido a Zaqueu, que está na figueira, ou melhor, num sicômoro. Este movimento é também um movimento de bênção e de identificação precisa dos pobres. Afinal, celebramos o Domingo dos Pobres no último domingo. Ou, como aqui, do desejo que habita a alma humana, de ser olhada por Deus, habitada por Deus. E assim, meus irmãos, Zaqueu busca, e isso também é um sinal da sua pureza. Ele quer ver quem é Jesus. Os verbos que dizem suas ações revelam uma urgência como uma necessidade vital. Ele quer ver, quer estar com Jesus. Supera as limitações. Ele é baixo, mas ele vai ao encontro dele, precedendo para a frente, correndo. Há uma redundância em termos, subindo em uma árvore. Em seguida, ele se apressa com alegria para receber Jesus e ele mesmo toma a iniciativa de dispor de seus bens para marcar a etapa da conversão. Zaqueu estava procurando um significado, estava disposto a rever todas as suas ações para encontrar esse significado. Ele não havia obscurecido a questão básica da alma humana. Zaqueu ainda tinha sensibilidade para acolher a graça, a bênção que repousa sobre ele com o olhar de Jesus que o busca e vê é acolhida por Zaqueu com uma resposta de conversão. A salvação é vista no arrependimento e na conversão. Vejam, meus irmãos, a misericórdia do Senhor, a sua piedade, o seu perdão, pouco significariam se não conduzissem a uma vida mais verdadeira, a uma vida mais justa e mais portadora de bênçãos. Jesus percebe isso na alma de Zaqueu. Jesus vê isso nos olhos de Zaqueu. Jesus sente isso em Zaqueu e vê na promessa de Zaqueu, na intenção de Zaqueu. Restituirei o que roubei 4 vezes mais e repartirei com os pobres. Por isso Jesus afirma: hoje a salvação veio a esta casa, porque o Filho do Homem de fato veio para buscar e salvar o que estava perdido. Que texto maravilhoso
do Evangelho de hoje. O Senhor quer fazer isso com cada um de nós. A todos abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um abraço a todos os nossos ouvintes, a comunidade do Cantagalo, Pavão, Pavãozinho, a irmã Olga, a Eveline, a Sônia, a meu querido Fernandinho indo para a escola, Eliana, Paulo, a todos vocês ouvintes queridos, fiéis do nosso programa. Tenhais um bom dia, cheio de graça e de bênçãos dos céus. E até amanhã, se Deus quiser, fiquemos à paz do nosso Deus que é 10. Amém. Catedral FM apresentou Deus é 10. Com Padre Jorjão, Deus é 10.